Eu queria puxar uma pergunta um pouquinho sobre desigualdade social e tributação, né? Um tema muito importante. E a gente sabe que hoje no Brasil a tributação incide muito mais sobre a população mais pobre, sobre o consumo e onera muito, né? A FENAFISCO, né, e a Associação dos Auditores Fiscais pela Democracia fizeram uma proposta com algumas sugestões para a reforma tributária, prevendo, por exemplo, o fim da isenção de imposto de renda sobre lucros e dividendos, né, pagos à pessoa física, ou, por exemplo, imposto sobre grandes fortunas, ou a incidência de IPVA sobre jatinhos, lanchas, iates, que a gente sabe que hoje são isentos também, né, como maneira de equilibrar um pouco esse sistema, dentre outras medidas, né? Mas eu queria saber o que você pensa dessas ferramentas tributárias para combater a desigualdade. Muito bem. O nosso sistema tributário é, de fato, muito regressivo, incide sobre os mais pobres. Muito disso se deve ao sistema de substituição de créditos, né? Então, a gente não tem um IVA mais transparente, mais claro. Então, isso acaba trazendo um custo que incide para o consumidor e, logo, para o consumidor mais de menor renda. Agora, alguns mecanismos, por exemplo, imposto sobre grandes fortunas. Esse é um imposto que eu sou contra. Por quê? Em 1990, voltando um pouco aí em perspectiva, 12 países adotaram o imposto sobre grandes fortunas, países da OCDE. Em 2017, 8 deles já tinham voltado para trás. E aí a gente vai atrás dos dados. Por que isso aconteceu? O imposto sobre grandes fortunas é um imposto que arrecada muito pouco e causa um outro efeito que é muito danoso, que é a fuga de capital. Então, só para contextualizar em alguns números, a arrecadação na França do imposto de grandes fortunas representou 0,5% da arrecadação total. Na Noruega, que foi a com maior peso, representou 1,1%. Por outro lado, na França, o imposto sobre grandes fortunas afugentou cerca de 10 mil grandes empresários, pessoas de muito dinheiro, e isso fez uma fuga de capital avaliada em 35 bilhões de euros. Isso significa que a França passou a ter menos capital. A gente sabe que capital é um dos elementos chaves para o desenvolvimento de um país com mais produtividade. Então, no final, você tem um imposto com ótimas intenções, mas péssimos resultados. Um imposto inefetivo, pouca arrecadação e muitos efeitos colaterais danosos, como a fuga de capital. De fato, tem muito que se discutir, né, sobre a implantação do imposto de grandes fortunas, até porque a previsão dele existe na Constituição, né, mas até hoje não foi implementado por razões políticas e socioeconômicas, né. Mas, de fato, uma coisa a gente concorda, isso acho que é sem sombra de dúvidas, o problema que é o sistema tributário para a população mais carente, né. A gente vê muitas isenções para quem ganha muito e muito peso tributário em quem consome, né? Em quem ganha menos, em quem realmente tem uma capacidade econômica menor, né? Completamente agressivo, como você mesmo disse. Eu vejo que algumas dessas medidas, dentre elas, outra que tinha lá era, por exemplo, a elevação da faixa de isenção, né, para talvez em torno de 4 ou 5 mil, que inclusive foi uma proposta do presidente Bolsonaro, né? Até isso é um pouco surpreendente, né, tendo em vista a agenda que ele costuma defender, mas é uma proposta que também está nesse relatório da FENAFISCO e da ANFID, que, a meu ver, é muito essencial num país em que tributa tanto de quem ganha menos e tributa tão pouco e deixa de tributar tantas coisas que são coisas somente de quem ganha mais, como, por exemplo, né, helicópteros, aeronaves, jatinhos, iates, lanchas, todos aí isentos de imposto, uma arrecadação que incide sobre quem tem carro, né, e não incide sobre essas pessoas. É um exemplo de como o sistema tributário perpetua, né, a desigualdade. Agora, falando um pouquinho do imposto sobre dividendos, a isenção que a gente tem hoje. Importante que, em uma eventual reforma tributária, não aumente, em hipótese nenhuma, a carga total de impostos arrecadados, né? Ou seja, a gente não pode aumentar imposto, a gente pode trocar quem paga o quê. No caso de dividendos, eu acho interessante a proposta de trocar. Ao invés de você tributar o lucro operacional
você tributar a operação de uma empresa, é interessante você tributar os dividendos, a distribuição do resultado. Né? Com isso, você não prejudica a operação da empresa, você não prejudica também os trabalhadores que dependem dessa empresa, e você consegue realocar o modo da tributação para ter uma tributação de alguma forma mais justa, né?